Quero convidar você a uma breve reflexão no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler apenas um versículo. O verso de número 20. 2 Crônicas 20, 20. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga glória a Deus. 2 Crônicas 20, 20. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu vou estar lendo de novo. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero ler de novo, mas de uma maneira aqui, desafiando você. Ao ler novamente junto comigo, nós vamos ler em uma só voz. E onde está a palavra Judá, você vai dizer o seu nome. E onde está a palavra Jerusalém, você vai dizer Praia Grande. Amém? Então nós vamos ler em uma só voz. Na palavra Judá, você vai gritar o seu nome. E na onde está a palavra Jerusalém, você vai dizer Praia Grande. Amém? Vamos lá? Todos juntos? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: vamos lá. Ouve-me, ó Israel, e vós, moradores de Praia Grande, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai, essa é a sua palavra. Fala conosco. Queremos te ouvir. E que não haja impedimentos para que a sua palavra nos alcance. Não haja impedimento para que a sua palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e ao nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meu irmão, minha irmã, quem foi Josafá? Não fecha a sua Bíblia não. Quem foi Josafá? Abra comigo no capítulo 19. Capítulo 19 do mesmo livro. Volte uma página para trás, você vai ver lá. Capítulo 19, verso 1. Quem foi Josafá? A Bíblia diz o quê? Josafá era o quê? Rei de Judá. E ele voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Josafá, ele era rei de Judá e retornou para sua cidade em paz, Jerusalém. Judá é o estado, Jerusalém a capital. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando aqui de um capítulo 20, onde Josafá está indo para uma guerra. E lá no capítulo 20, verso 1, nós vamos ver contra quem é essa guerra. Diz assim que essa guerra era contra os filhos de Moabe, filhos de Amon, e com alguns meunitas. E eles se levantaram contra o rei Josafá para tentar destruir e tomar Jerusalém. Só que Josafá se levantou na unção e no poder de Deus para enfrentar os filhos de Amon
os filhos de Moabe, e o povo estava com um pouco de medo. E eu quero trazer um pouco essa reflexão para nós, nos dias de hoje, porque assim, tem muitas situações na nossa vida que se levantam e nos dão medo. A gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de perder a família, a gente tem medo que essa crise não acabe nunca, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de muita coisa que se levanta contra nós. Não é verdade, sim ou não? Quantos aqui sentem medo? E nós ouvimos esse final de semana que coragem não é o oposto do medo. Coragem é você poder enfrentar o medo. Repita comigo, coragem não é o oposto do medo. Coragem é força para enfrentar o medo. Meu irmão, falando agora da situação financeira da nossa nação, falando da situação financeira do nosso país, falando da situação financeira da nossa cidade, Praia Grande, falando da situação financeira da sua vida. Talvez você entrou aqui essa noite com muitos medos, mas Deus tem uma palavra para você essa noite, amém? Quantos creem que Deus tem uma palavra para você essa noite? Deus tem uma palavra para você essa noite. Não se importa e não importe com aqueles filhos de Amon, filhos de Moabe, que se levantam contra você tentando se destruir. E aqui eu quero dizer que esses filhos são aqueles que são enviados por Satanás para tentar acabar com a sua vida. E isso pode ser toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Meu irmão, minha irmã, eu disse aqui no culto de quinta-feira passada, que o que muda a nossa vida não é a nossa situação, mas é a nossa decisão. O que muda a nossa vida não é a situação financeira que eu estou. O que muda a nossa vida não é a situação financeira que o país está. O que muda a sua vida é o que você vai fazer com tudo isso que está acontecendo. Tem pessoas que se assustam com as más notícias e se paralisam. Tem pessoas que ouvem as más notícias e colocam a mão no arado. Josafá viu o medo do povo e disse, eu imagino ele acordando bem cedinho, juntando a galera no deserto de Tecoa, aquela galera de guerreiros, homens, mulheres, crianças, todos com medo. E eu imagino que o rei precisaria dar uma palavra para aquele povo. Eu imagino Josafá pedindo a Deus, Deus me dá uma direção, Deus fala comigo. Quantos nunca se sentiram assim nos momentos de dúvida, de dificuldade, a ponto de dizer, Deus me ajuda, o que eu tenho que fazer? Quantos já se sentiram perdidos assim em meio a situações difíceis? Sem saber o que fazer. Meu irmão, minha irmã, Josafá se levantou de manhã. Por que de manhã? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja sofrendo há muito tempo de uma situação, de uma circunstância, seja ela qual for. Deus manda te dizer essa noite, irmão, se levante cedo para buscar a presença do Senhor. Se levante cedo, porque é cedo que a alegria vem. Josafá se levantou cedo. Se levantou cedo. E olha a palavra que ele disse. Eu fico imaginando ele se colocou de pé. A palavra, o verso 20 fala que ele se colocou em pé. Meu irmão, deitado a gente não vai conseguir vencer. Rastejando no chão, nós não vamos conseguir vencer. A gente, diante do problema, diante da dificuldade, seja ela financeira ou não, nós precisamos nos colocar em pé. Fale para a pessoa que está do seu lado, levante cedo e se coloque em pé.
Meu irmão, minha irmã, diante de Deus, ouça bem o que eu vou te falar. Diante de Deus, a gente tem que ficar com a cara no pó. Mas diante do problema, nós temos que nos colocar em pé. Eu não sei pelo que você tem passado, mas Deus está mandando te dizer essa noite: se coloque de pé diante do seu problema, porque Ele é contigo. Quem crê, aplauda Ele, exalta Ele no nível que crê, no nível que acredita, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. E talvez você diga o seguinte: pastor, mas eu não tenho forças para ficar em pé diante dos meus problemas. Eu não tenho forças, pastor. Abre a sua Bíblia, Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Perdão, Isaías 40. Pastor, não tenho forças. Olha o que Deus manda te dizer essa noite. Isaías 40, verso 31. Isaías 40, verso 31 diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meu irmão, minha irmã, você pode não ter forças hoje, mas hoje o Senhor diz que quer renovar suas forças. Se coloque de pé e Deus vai falar com você. Pastor, não tenho força para ficar em pé. Lembra do paralítico na Porta Formosa? O apóstolo Pedro e o apóstolo João olharam para ele, estenderam a mão para ele. Eles foram até ele. O paralítico estava pedindo esmolas, a Bíblia fala. Foram até o paralítico. O paralítico estava pedindo esmolas. Eles não estenderam a mão com esmolas. Eles estenderam a mão de fé, a ponto de pegar naquela mão e dizer assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouça isso. Porque se Deus não te der forças, e você vai falar: Deus não está me dando forças. Está escrito na Bíblia, mas eu não sinto isso. Deus vai levantar um Pedro e um João na sua vida, para estender as mãos para você e dizer: levanta e anda. Porque uma igreja que é da visão celular, uma igreja que trabalha com discipulado, com células, é uma igreja que tem líderes que estendem a mão para dizer assim: ó, estou contigo, meu irmão, estou contigo, pega na minha mão, levanta e anda. Então diz para a pessoa que está do seu lado: você não está sozinho, você não está sozinho. Fala com convicção, não fala com essa boca rouca igual a minha não. Fala para ele: você não está sozinho. Fala para ele, fala para ela: conte com as minhas mãos. Meu querido, minha querida, eu disse na quinta-feira também. Eu disse também na quinta-feira que a nossa vida para mudar não precisa de condições, precisa de decisões. Na Porta Formosa os discípulos não deram dinheiro. E o que a igreja está fazendo hoje? Hoje as pessoas têm pedido dinheiro, a gente tem dado, mas não tem uma mão para estender e falar: levanta e caminha comigo. Tem um caminho chamado Jesus.
Josafá não teve ninguém que levantou ele. Quem levantou ele foi Deus. Mas se na sua vida você não sentiu levantar de Deus, Deus vai levantar uma pessoa para puxar você pela sua mão. Josafá, Deus levantou ele, porque Deus tem esse poder. Talvez você não acredite e não creia, mas Josafá creu. E eu tenho certeza absoluta que se Josafá não tivesse crido, Deus levantaria alguém para pegar na mão dele. Mas ele se colocou de pé. E ele disse uma palavra poderosa. Em momentos de crise, essa é a melhor palavra que nós temos. E que você pode ter. Creia em Deus. E creia nos profetas de Deus. Porque quando você crê em Deus, tem pessoas que falam, olha, eu não consigo ouvir Deus, mas nunca abriu a Bíblia para ler. Como que Deus fala? Lê a Bíblia. Você vai ouvir ele falar. Pastor, eu não sei ler. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Tem a Bíblia em áudio. Porque a fé também vem pelo ouvir. Pastor, eu nunca ouvi Deus falar. Mas nunca abriu a Bíblia. A Bíblia fica lá como um objeto de decoração na sua casa, como um amuleto. Deus não vai falar assim. Deus vai falar quando você abre a Bíblia e a Bíblia te abre. Quando a Bíblia te abrir no seu mais íntimo, você vai ouvir Deus falar com você. Nós ouvimos também, esse final de semana, o pastor Luiz disse um negócio poderoso. Já parou para perceber que ninguém pede para você errar? Você pega e erra. Aí a gente está falando assim, é tentação, tentação miserável. Tentação a gente ouve, né? Pecado a gente ouve. Qual a dificuldade de ouvir Deus? Será que a voz do diabo é mais doce que a voz de Deus? Não, meu querido. Deus também fala conosco para fazermos coisas boas. Talvez você não está nem com vontade de vir aqui hoje, como muitos. Mas você ouviu Deus dizendo, vai. E você obedeceu. Por isso você está aqui hoje. Você ouviu a Deus. Você creu na palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que quem crê em Deus estará seguro. Quantos querem estar seguros nos braços do Pai? Aplaudam a Ele, exalte a Ele. Obrigado, Deus, pela sua segurança. Aleluia. Aleluia. Não existe segurança. Não existe segurança via satélite, não existe alarme, não existe seguro de vida. Tudo isso é bom, tudo isso nos ajuda, mas a nossa segurança tem que estar em Deus. Você sabia que ainda existem lugares em São Paulo que as pessoas deixam o carro aberto, janela aberta, casa aberta e ninguém mexe? E não é porque a cidade, o bairro não tem ladrão, não. Você sabia disso? Quantos aqui já foram em São Sebastião? Levante a mão. Eu fui visitar o Júlio, pastor Júlio. Quantos conhecem o pastor Júlio? Pastor Júlio, fui visitá-lo. E eu cheguei cedo lá, nós ficamos lá. E estava conversando com ele, e o povo com a casa aberta, carro aberto. Eu falei, varão, que negócio é esse aí? Que mistério é esse aí? Não, pastor, o bairro aqui é diferente. Que ninguém mexe, não. Eu falei, existe isso, rapaz? Ele pastor. Ele, no primeiro dia que eu cheguei aqui, o vizinho tirou o carro. Para tirar o carro, ele precisou tirar a bicicleta. Deixou a bicicleta na calçada. Saiu com o carro. Foi embora, chegou à noite. E eu olhando aquela bicicleta, fiquei o dia inteiro olhando a bicicleta para ele.
pensando que alguém ia levar, ia correr lá para, né? Pastor, ele voltou à noite, a bicicleta ainda estava lá. Eu falei, não, isso não existe não. Não existe não. Até brinquei com ele, falei assim, varão, você não precisa orar muito nessa cidade aqui não, essa cidade é uma bênção. Praia Grande é perigoso o pessoal levar a bicicleta e ainda levar a pessoa junto. É verdade? Por isso que a gente precisa orar mais por essa cidade, não é verdade? Nossa cidade aqui, como diz o pessoal no Fruto Fiel, é sal grosso, né? Sal grosso. Meu Deus. Mas, veja bem, meu irmão, a nossa maior segurança não é o Exército Nacional, não é um revólver, uma metralhadora. A nossa maior segurança é crer num Deus que tudo pode. Eu acho que você não ouviu, 6 pessoas entenderam. A nossa maior segurança é crer num Deus que tudo pode. Amém? Agora você entendeu. Esse foi o melhor conselho que Josafá deu para pessoas que estavam inseguras num tempo de guerra, de aflição. Creia em Deus e você vai sentir segurança. E o segundo conselho, ouça os profetas para que você possa prosperar. Eu sei de uma coisa, meu irmão, minha irmã, hoje em dia, como diz lá em Mateus 24, há muitos falsos profetas. Amém? Abre a sua Bíblia, eu quero ler com você. Mateus 24. Uma profecia. Existem várias profecias bíblicas que já estão se cumprindo. Mateus 24 é uma delas. Mateus 24. Até pedi para os discípulos decorarem isso. Diz assim: porque nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios crentes. O que tem de gente que procura sinais, prodígios, em pessoas e profetas que têm trocado a bênção pelo dinheiro. É uma profecia que Jesus disse naquela época que se cumpre hoje. As pessoas começam a idolatrar fulano de tal, ciclano de tal, bispo tal, apóstolo tal. É uma idolatria, as pessoas acham que aquela pessoa é o próprio Cristo, porque faz sinais e milagres. Quando Cristo não precisa de substitutos. Cristo não precisa de substituto. Meu irmão, minha irmã, da mesma forma que tem falsos profetas hoje, existem verdadeiros profetas. Homens de Deus que não barganham a palavra, que não negociam um milagre, que não vendem a bênção. Existem. Eu sei que a gente às vezes fica muito preocupado. Quem é o falso? Pastor. E a gente tem que se preocupar com isso, não é verdade? Mas eu quero dar uma dica para você. O profeta que você tem que crer, você precisa procurar a verdade nele. A verdade nele. Quantos aqui já pegaram uma nota falsa de dinheiro? Né? Algumas pessoas. Como que a gente identifica uma nota falsa? Conhecendo a verdadeira. A verdadeira tem marca d'água, tem fita, tem isso, põe luz negra que você vê isso. É assim ou não é? A gente identifica um falso, uma nota falsa, identifica, sabendo, conhecendo uma nota verdadeira. Procure um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Porque existe em que você possa confiar na palavra que sai da boca dele, testificando com a palavra que já saiu da boca de Deus. E aí você vai prosperar.
creia nos seus profetas e prosperareis. Hoje, nós entendemos que Jesus olhou para João Batista. João Batista era quem? João Batista na Bíblia, não esse aqui da igreja. João Batista na Bíblia era quem? Ele era um profeta. Jesus falou assim, ó, de todos os homens que nasceram na época de João Batista, ele foi o maior. Aí Jesus coloca um ponto final aí. Mas o menor do reino, ou seja, qualquer um que agora Jesus veio para instalar o reino, qualquer um que aceita Jesus, o menor deles é maior do que João Batista. Então fala para a pessoa que está do seu lado, esse menor aí sou eu. Nós precisamos ser uma geração de profetas. E qual é a função do profeta verdadeiro? Denunciar o pecado, anunciar o arrependimento e levar as pessoas à salvação. Então essa igreja aqui, meu irmão, está cheia de profetas. Porque os líderes da visão celular são líderes que estão preocupados em tratar o pecado, curar os feridos e anunciar a salvação. Por isso que o discipulador nós temos que ouvir. Quando a gente ouve o nosso discipulador, a gente prospera. Porque ele foi um profeta que Deus levantou para abençoar a sua vida. Quando a gente ouve o pastor da nossa igreja, quantos aqui são ovelhas? Amém? Se você é ovelha, a igreja é um pasto, né? E o pastor da igreja, ele é responsável pela sua vida. Quando a gente ouve o nosso pastor, nós vamos prosperar. Porque ovelha bem criada dá cria. Não é verdade? Ovelha bem criada, ovelha saudável dá cria. Meu irmão, minha irmã, quando a gente ouve o profeta da casa, a gente prospera. Aí você pode dizer assim, mas a Bíblia fala, não é muito bom o profeta da casa não. Pelo contrário, Jesus disse o seguinte, o profeta na sua própria casa não tem honra. Por quê? Ele estava em Nazaré, a cidade que ele nasceu, nenhum milagre ele fez lá. Porque lá as pessoas olhavam para ele como aquele garoto, filho do José. Isso aí é mais um que nasceu no nosso meio. E aí Jesus diz, o profeta na sua própria pátria, na sua própria casa, não tem reconhecimento. Meu querido, a gente tem que ouvir o profeta da casa. E aí o diabo lançou uma mentira, que santo da casa não faz. O primeiro que a gente tem que crer nos milagres é no da casa. O primeiro que a gente tem que dar crédito, crer para prosperar, é no da casa. 2 conselhos em época de crise. Crise geral, nós precisamos crer em Deus e nós vamos estar seguros. Crise financeira, crer na palavra dos profetas. Quando o povo de Israel, e aqui eu finalizo, quando o povo de Israel ouviu o rei dizer isso, eles venceram a batalha. Meu irmão, minha irmã, aqui eu finalizo dizendo, a gente precisa ter convicções, a gente precisa crer em alguma coisa. Porque se a gente não crer em alguma coisa ou em algo, alguém vai acabar induzindo a gente a crer em alguma coisa em algo. Quem diz que não crê em nada, uma hora vai crer em alguma coisa. Nem que seja em si mesmo. Não é verdade? Então eu quero dar essa dica essa noite para você, bem bíblica. Creia em Deus e você vai estar seguro.
creia nos profetas e você vai prosperar. E Deus me disse uma palavra poderosa no meio desse ano, que o ano de 2016 seria difícil, mas os ímpios iam sofrer mais do que nós. E é isso que tem acontecido. Nós temos vivido momentos de altos e baixos, mas não estamos desamparados. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nós. Amém? Se coloque em pé. Se coloque em pé.